Boa noite, amigos e amigas. Quem já está inscrito no canal, quem ainda não está, que vai se inscrever, vai dar o like, vai compartilhar, para que as nossas palestras cheguem a mais e mais pessoas. Eu quero informá-los de que a palestra O Sono e os Sonhos está com 9.024 visualizações. Os 5 sustos após a morte estão com 5.665 visualizações. E como é a vida no mundo espiritual, 3.390. Então quem já assistiu, gostou, compartilha, manda para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos, tá? Para que cheguem a mais e mais pessoas. Agora nós vamos fazer a nossa oração inicial. Mestre Jesus, estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. E queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que todos nós que nos encontramos aqui nesta casa espírita hoje, tanto nós, os encarnados, quanto os desencarnados, que nós possamos nos sentir envolvidos pela paz e pelo amor de Deus e de Jesus, e que nós sejamos atendidos também de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a nossa palestra da noite. Que assim seja. E hoje nós vamos falar sobre qual é a diferença entre provação e expiação. Aqui no livro O Consolador, que foi feito por Emmanuel, Chico Xavier fazia as perguntas e o Emmanuel respondia. Aí ele vai nos esclarecer qual é a diferença entre provação e expiação. E nós sabemos que nós estamos no mundo, de provas e de expiações, que nós começamos lá no mundo primitivo, a Terra já foi esse mundo primitivo, hoje nós estamos no mundo de provas e de expiações, na transição para o mundo de regeneração. Mas essa regeneração, como eu já disse em outras palestras, não vai se dar de hoje para amanhã, leva-se tempo. Segundo o Chico, diz que vai ser a partir de 2057, mas assim, sinais, não totalmente um mundo de provas e de regeneração, mas já sinais de um mundo de regeneração. E o Haroldo esclarece que esse período vai levar 7.000 anos, então temos muitos anos ainda pela frente, até nós chegarmos a termos realmente um mundo de regeneração. Então agora nós vamos à pergunta do livro O Consolador, que é este livro aqui, que Emmanuel nos esclarece sobre qual é a diferença entre provação e expiação. Então, provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, o que é a provação? Provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Esse discípulo somos nós. Então, a provação é isso que vai nos dizer da nossa rebeldia e da nossa preguiça e vai fazer com que nós trabalhemos a nossa edificação espiritual. E aí o que é a expiação? A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Não fala assim que tem a lei de causa e efeito? Então todo mal que nós fizermos para alguém, nós teremos que também sofrer esse mal. Então, a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. E Jesus disse lá para Levi, que antes de ser Mateus ele era Levi. Jesus disse para Levi, que depois se tornou Mateus, ele disse assim, que os homens são mais frágeis do que perversos.
Então nós temos mais fragilidade do que perversidade. E que nós sempre erramos pela nossa ignorância e pela nossa rebeldia. Nós somos ignorantes, mas no sentido de não saber, de não conhecer. Não falar assim, aquela pessoa é ignorante. Ignorante não nesse sentido, mas ignorância no sentido da gente não saber, de a gente não conhecer. Porque Deus criou-nos todos nós iguais, né? Deu para todos nós o mesmo ponto de partida. Então, apenas com aptidões, tanto para o bem quanto para o mal. Então, lá no início das nossas primeiras encarnações como alma humana, Deus ia nos guiando. Mas a partir do momento que nós desenvolvemos a inteligência e a consciência, aí nós temos o livre-arbítrio. E aí nós vamos caminhar pelas nossas próprias pernas. E a consciência, ela nos diz, né, aquilo que é certo e aquilo que é errado. E está aqui na pergunta 621, que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Então, todos nós não podemos negar ignorância, dizermos que somos ignorantes, porque a lei que a gente fala assim, eu não conhecia a lei de Deus. A lei de Deus não está escrita em nenhum livro, mas ela está escrita na nossa consciência. E todos nós temos já a consciência desenvolvida, nós já sabemos discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz mal. Muitas vezes até um pensamento ruim que nós temos, nós vamos ter que prestar conta por esse pensamento ruim. Nós vamos sofrer o efeito desse pensamento ruim. Se eu tiver um pensamento ruim aqui dedicado a qualquer um de vocês, quem vai sentir o efeito desse pensamento ruim sou eu mesma, tá? E vale tanto quanto a gente falar, até o pensamento vale. Não é só falar assim, eu não gosto de você, eu tenho raiva de você, eu te odeio. Eu estou fazendo isso para mim mesmo, eu estou odiando a mim mesmo, eu não estou amando a mim mesmo. Mas quando nós emitimos bons pensamentos e bons sentimentos, isso também volta para nós. Tanto o bom como o mal, sempre vai reverter a nós mesmos. Aí eu quero falar também que Jesus, ele fez 7 sermões e que ele contou 49 parábolas. Eu não sei enumerá-las todas, né? Porque são 49 parábolas. Eu não saberia falar sobre cada uma delas, mas na próxima semana nós falaremos sobre a parábola da rede. Eu quero dizer também que Jesus curou aquele cego de Jericó e ele disse assim, que o cego chegou perto dele, o cego gritava para chamar a atenção de Jesus. Então Jesus chegou até ele, porque Jesus no meio da multidão, e o cego gritava, e Jesus chegou até ele e disse assim, que queres que eu te faça? Jesus perguntava para as pessoas o que queria que ele fizesse para nós. E o cego de Jericó disse assim, que eu veja, Senhor, que eu veja. E a partir daquele momento, aquele cego que nasceu cego, ele passou a enxergar. E esse espírito, ele não tinha que vir cego, ele escolheu ainda no mundo espiritual que queria vir cego para fazer parte da missão do trabalho de Jesus. Olha que grandeza desse espírito, né? Que isso ficou marcado em toda a sua vida espiritual. Isso conta até hoje. E quando Jesus curou os 10 leprosos, aquelas pessoas que já estavam deformadas, todas, porque a gente sabe que a lepra, hoje em dia, que hoje é hanseníase, né? Mas na época de Jesus, até uns anos atrás, chamava-se lepra. A pessoa ia se deformando, perdia as mãos, perdia os braços, ia ficando completamente deformada. E Jesus disse assim para elas, eu quero ser limpo. E todas ficaram curadas. Dos 10 leprosos que Jesus curou, só um voltou para agradecer a Jesus. Porque esse não era ingrato, os outros todos foram ingratos e não souberam agradecer a Jesus por ele ter feito eles se curarem daquela lepra. Então só um voltou, eu anotei aqui. Agora eu quero falar sobre a pergunta 250, aqui do livro Consolador, e sobre a 252. Então vamos lá na 250. Como se processa
Aprovação coletiva. Então nós vamos ver nessa pergunta como que se processa a aprovação coletiva. Aí vem a resposta que Chico fez, né, perguntando para o Emmanuel, e o Emmanuel respondeu: na aprovação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito com referência a um passado delituoso e obscuro. Então, na aprovação, verifica-se a convocação de todos aqueles espíritos encarnados que foram participantes do mesmo débito com referência ao seu passado delituoso e obscuro. Porque hoje nós somos muito bonzinhos, mas nós não sabemos quem nós fomos no passado, né? Então nós tivemos um passado delituoso e obscuro. Então a aprovação reúne todos aqueles espíritos ligados ao mesmo crime, ao mesmo delito, com aquele passado obscuro que todos nós temos, né? Todos nós trazemos dentro de nós aquilo que nós somos, né? Eu olho para qualquer pessoa e eu não vejo só essa matéria, eu vejo assim, eu olho e vejo, não, aqui tem a essência de cada um. E a gente não sabe o que vem dentro de cada ser. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, através dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida pretérita, convoca aqueles comparsas lá da dívida do passado para os resgates em comum. Razão porque muitas vezes intitulais doloroso acaso. Quando a gente diz que é um doloroso acaso, não é acaso, porque o acaso não existe nas soberanas leis de Deus. Intitulais doloroso acaso, há as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares no mesmo acidente que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Então, às vezes, vai num carro, numa estrada, 5 pessoas dentro do carro, 4 morrem e uma não. Por quê? Porque ali era uma aprovação para aqueles 4 e não para os 5. Então, aquele escapa porque ele não tinha nada a ver com aquele delito de outras existências anteriores. A pergunta 252. Somente se recebe a ofensa a que se fez jus no cumprimento das provas? É uma pergunta. E considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? Então ninguém, isso está nos livros que a gente estuda a doutrina espírita, que ninguém vem fadado ao suicídio e ao crime. Ninguém vem lá do mundo espiritual falar, não, eu vou ser um suicida e eu vou ser um criminoso. As circunstâncias da vida às vezes nos levam ao suicídio e nos leva ao crime. Allan Kardec nos diz no livro dos médiuns de um homem que ele numa existência ele era assassino e ladrão. Aí na próxima existência ele deixou de ser assassino, era só ladrão. Então na outra próxima ele além de deixar de ser assassino, ele deixou de ser ladrão também. Porque jamais conseguiremos a perfeição em uma única existência, né? Porque todos nós sabemos que somos espíritos milenares, que já tivemos muitas e muitas reencarnações e teremos tantas quantas ainda forem necessárias ao nosso próprio aprimoramento. Então, agora vem a resposta da pergunta que está aqui no livro, porque o que eu falei é do que eu já estudei da doutrina espírita até hoje, com meus quase 48 anos de estudo da doutrina espírita. Completarei agora em março 48 anos. Receberemos a dor de acordo com as necessidades próprias. Então a dor vai vir de acordo com a necessidade própria de cada um de nós, com vistas ao resgate do passado e à situação espiritual do futuro. E sempre corrigindo o nosso passado delituoso e fazendo para nós um futuro melhor, a partir das nossas escolhas, do nosso trabalho, do nosso esforço e da nossa coragem. No capítulo da ofensa, quando a recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, é certo que se trata de provação bem amarga, indispensável ao nosso processo de regeneração própria. Então, no capítulo da ofensa,
quando a recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso nível de compreensão e do plano evolutivo, é certo que se trata de provação bem amarga, indispensável ao nosso processo de regeneração própria. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo diz que a pior coisa da vida é a ingratidão. A ingratidão dos filhos. Fala aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Existem, porém, no mundo, as pedradas da ignorância e da má fé. Isso, acho que todos nós já passamos por isso, né? Pelas pedradas da ignorância e da má fé. Partida dos sentimentos inferiores, e convém que o cristão esteja preparado e sereno, de modo a não recebê-las com sensibilidade doentia, mas com propósito de trabalho e esforço próprio, conhecendo que as mesmas fazem parte do seu plano de vida temporária, onde veio para se educar, colaborando ao mesmo tempo na educação de seus semelhantes. Então nós sempre estaremos trabalhando tanto o nosso progresso quanto a dos nossos semelhantes, porque nós estamos sendo exemplo um para o outro. Chico Xavier dizia que ele se preocupava muito com o que ele fazia, com o que ele falava, porque ele falava assim: eu posso ser o único evangelho que alguém está conseguindo ler, está conseguindo ver. Relativamente ao suicídio, é oportuno repetir que a obra de Deus é a do amor e do bem, de todos os planos da vida, e devemos reconhecer que, se muitos espíritos reencarnam com a prova das tentações ao suicídio e ao crime, é porque esses devem agir como alunos que, havendo perdido uma prova em seu curso, voltam ao estudo da mesma no ano seguinte, até obterem conhecimento e superioridade na matéria. Não é o que acontece na escola regular que temos? Se você não consegue passar de ano, você o ano que vem vai repetir o mesmo ano. Bom, era assim, né? Hoje em dia eu já nem sei se ainda funciona assim, mas era assim. Se você não conseguia passar naquele ano, o ano que vem você estava na 7ª série, ano que vem você fazia a 7ª série novamente. Não sei se hoje ainda é assim, porque estou afastada da educação faz tempo. Não é. A colega aqui, que está trabalhando, né, na área da educação, disse que não é assim. É? Ensino médio é? Então, aqui estão esclarecendo as nossas companheiras aqui da casa, aqui no IFMT, reprova. Se você está no 2º ano e você não fez bem feito, o ano que vem você vai fazer de novo o 2º ano. Então, isso acontece com a gente, acontece conosco. Se nós falharmos, teremos que repetir a prova na próxima encarnação. Então, muitas almas efetuam a repetição de um mesmo esforço e por vezes sucumbem na luta sem perceberem a necessidade de vigilância. Às vezes falta para nós o que é a vigilância. Sem que possamos de modo algum imputar a Deus o fracasso de suas esperanças, porque a providência divina concede a todos os seres as mesmas oportunidades de trabalho e de habilitação. Então jamais vamos culpar a Deus e a providência divina pelos nossos atos mal feitos aqui na Terra, né? Porque se eu vou e cometo suicídio, a culpa é toda minha. Deus não tem nada com isso. Deus não mandou eu cometer o suicídio, estou cometendo de minha livre e espontânea vontade. Igual eu falei numa palestra anterior, se eu subo lá num prédio e vou me jogar lá de cima, eu vou me jogar, porque Deus não vai vir ali me amparar. Sou eu que tenho que ter consciência e ser vigilante e não fazer esse ato contra mim mesmo. Porque, como diz Maíse Braga, que a única coisa que não tem desculpa no mundo espiritual é o suicídio. Não tem desculpa. E que os espíritos, nós, quando a gente comete suicídio, levamos 100 anos para nos recompor. Aí ela disse assim também, há pouco tempo atrás, que agora os espíritos estão socorrendo, então, os suicidas para se recuperarem em menos tempo. Porque é tamanho o sofrimento daquele que busca o suicídio, né? Achando que vai sair do sofrimento, e o suicídio nós sabemos que é uma porta falsa. Se você está sofrendo e tira a sua própria vida, você vai entrar num tormento ainda maior. Porque quando nós estamos aqui na Terra, encarnados, nós deitamos e dormimos, então o corpo descansa. Porque nós sabemos que o espírito, ele não dorme nunca. Ele vai ficar o tempo todo ativo. Mas o corpo descansa
e recompõe as forças orgânicas que gastou durante o dia, durante a vigília. E o espírito então vai para o mundo espiritual se retemperar das forças morais. Por isso que aqui na pergunta 402 diz que os espíritos superiores aceitam reencarnar, porque quando nós dormimos, lá na cama só fica o corpo dormindo, né? Então eles voltam para o mundo espiritual e vão adquirir mais forças. Todos nós vamos para o mundo espiritual adquirir mais forças para suportarmos as fadigas da luta. Então era isso para hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor e ao mesmo tempo consolador. Muito obrigada a todos pelo carinho e pela atenção. Já estamos com 811 inscritos no nosso canal. Então, igual eu disse lá no início, compartilhem, mande para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares, para que essas palestras cheguem a mais e mais pessoas. E agora então nós faremos a nossa oração final. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga que nos amparou e que nos assistiu, e que neste momento, cada um de nós elevemos o pensamento para o nosso familiar querido, para o nosso amigo, para o nosso vizinho, para quem nós queiramos que também participe desse momento, desse passe, dessa energia que vem de Deus e que vem de Jesus e que serve de alimento para o corpo e para o espírito. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, como Ele mesmo disse que aliviaria. Então que Jesus possa aliviar o sofrimento de todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Também o sofrimento dos nossos irmãos suicidas, que buscaram essa porta falsa chamada suicídio. Que o sofrimento deles também possa ser aliviados. E que nós possamos buscar força e equilíbrio necessário com Jesus para nós trilharmos o caminho da evolução moral. E que nós possamos sair daqui hoje mais consolados e mais esclarecidos do que quando aqui chegamos. E que o amigo e mestre Jesus, Ele possa nos iluminar e nos conduzir hoje e sempre. Que assim seja. What?